Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Vinícius, muitos me conhecem como Vina. Na verdade, muitos me conhecem mesmo como Vina. Sou professor de Sociologia do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas. Moro em Piranhas tem 2 anos. Morei antes, na verdade, mas depois eu fui para Itabaiana. Fiquei assim, em Piranhas entre 2011 a 2014. Depois fui para Itabaiana, morei 4 anos lá e aí retornei. Né? E estou aí desde 2018 de volta, morando na Lapinha para não mais sair, né? Que ali é o meu encanto. Estou falando ali porque nesse exato momento eu estou em Itabaiana, tá? Vamos falar sobre o seu trabalho como vocalista. Você participa da banda Psicodélicos e Psicóticos. Queria que você falasse mais um pouco sobre o porquê desse nome e qual o ritmo que vocês trabalham. Então, vamos lá. Na verdade, eu não estou mais na banda Psicodélicos e Psicóticos, né? Ela teve seu trabalho encerrado. E atualmente eu estou em carreira solo. Atualmente eu confesso que eu tenho mais incidência na área da educação, né? Tenho trabalhado mais em cima da área da educação. E aí, atualmente eu estou num trabalho solo e, e aí você perguntou a questão do nome, né? É porque é o seguinte, a psicodelia, ela surge ali nos anos 60 e ela diz respeito, na verdade, a todo um processo de manifestação da mente, né, produzido por efeitos alucinógenos, que é a questão da psicodelia, né, o recurso de elementos alucinógenos. E o psicótico ele está diretamente relacionado à pessoa que entra em surto, né, que ela perde um pouco a fronteira entre realidade e ficção. Né? Então ela meio que se desmorona, o mundo se desmantela e ela não tem muita capacidade de saber compreender o limite do que é real e do que é fantasia. Aí some-se a psicose com a psicodelia, né? Com os efeitos alucinógenos. Então esse era o propósito, que era justamente para a psicodélica e psicóticos, ela surge entre 2014, perdão, 2004, né, e se encerra lá para 2007, a banda é antiga. E a gente tem um propósito em cima dela, que era justamente fazer com que a galera aprendesse a surtar. Né, mas a surtar no melhor sentido da palavra, né, que a galera saísse das caixinhas, que todo mundo saísse das caixinhas, que as pessoas conseguissem transcender, né, o limite do óbvio, sabe? E por isso que a gente sempre brincou nas letras com o que a gente chama de nonsense. O que seria o nonsense? Seria algo sem sentido, tornando mais literal a tradução, né? Então a gente não trabalhava muito temáticas, vamos dizer assim, que fossem associadas a narrativas lógicas, né? Ah, eu amo você, sem você eu vou morrer. A gente poderia até dizer isso, só que agregando uma série de discursos fantásticos, né? A gente trazia elementos, vamos dizer assim, fora do cotidiano. Então, dentro do CD, etc e tal, que inclusive está lá no canal Entortando, disponibilizado, a gente trazia personagens que saíam aparentemente da lógica do real, né? Do óbvio, sabe? Então, a gente tem o navegador, a gente tem o Rei Tritão, o Big Smurf, né? O Tomate Maduro, a psicodélica e psicótica que aparece no meio do caminho, né? Tutankhamon aparece também. É personagens históricos junto com personagens da fantasia. E a gente escrevia bagunçado. Eu fazia a composição, boa parte dela em parceria com o Adenilton Paixão, que é o meu querido palhaço, Rodopirô, abração para ele, e a gente escrevia coisas fora do contexto considerado como real, como lógico. Né? Agora, por que a gente tem essa ideia? Para que a galera aprendesse a surtar, para que a galera aprendesse a pegar a bagunça e montar um novo cenário em cima da bagunça. Porque eu odeio essa ideia de música óbvia. Não que eu não ouça. Eu ouço a ponto de ter passado minha vida estudando, me debruçando sobre música brega, que não há uma música mais óbvia do que a música brega. Só que, quanto compositor, eu gosto de brincar com essa ideia do absurdo. Né? Eu gosto de fazer com que as pessoas entendam, de uma vez por todas, que o caos não é bagunça. O caos é a possibilidade de você reinventar
da maneira que você quer o seu mundo. Tá entendendo? Você pega a bagunça e você reinventa. E aí era massa essa sensação, muito massa, porque cada um pegava uma música, por exemplo, Trilha da Mãe Senhora, que é a primeira faixa do disco, eu ouvi milhões de interpretações sobre ela, sabe? E aí perguntavam para mim, Vina, é isso que você quis dizer? Aí eu respondia, é isso que você quer interpretar? Aí a pessoa ficava meio que assim, eu digo, não, o que importa é o que você monta, não é o que eu monto. Porque a gente tem que aprender a surtar, cara. A gente está desaprendendo a surtar. E surtar é bom. No sentido da lucidez, né? O maluco beleza do Raul, né? Controlando a maluquez misturada com a lucidez. A gente precisa dessa maluquice, tá entendendo? Porque senão a gente vira máquina. A gente fica vivendo o óbvio, reproduzindo o óbvio, sabe, tal. E eu gosto dessa possibilidade. Então, essa era a ideia da psicodélicos e psicóticos. Reinvente o seu mundo. E aí, atualmente, eu estou agora no trabalho solo, que é o Entortando. Que já está todo montado, cara. Todos os instrumentos. E é um CD muito mais plural, inclusive. Sabe, que tem cavaquinho, sopro, sanfona, guitarra, baixo, teclado, triângulo, tem tudo lá. Agora, só faltaram as vozes, que foi quando justamente bateu a pandemia. E aí eu, não vou dar um de doido, de ir para estúdio, um lugar fechado, um microfone salivado, que a galera canta, né, vai saindo saliva. Aí eu digo, não, cara, já esperou tanto tempo para eu retomar a música, que agora vai esperar mais um bom tempo, até quando resolver esse problema, enquanto não se resolver eu fico. Tá Então você é entendendo? uma pessoa que gosta de fugir da mesmice, do padrão que querem impor na sociedade. Você, como você tem formação em psicanálise, se eu não me engano, então você tenta fugir dessa mesmice e, ao mesmo tempo, incorpora, digamos que, de certa forma, a poesia na sua música. Eu vejo um pouco disso. Concordo, concordo. E eu acho que a psicanálise ela me ajudou bastante e me ajuda bastante a olhar o mundo por esse viés. A sociologia também, viu? Porque eu acho que quando a gente começa a entender o porquê dos modelos, o porquê dos padrões sociais, a gente também começa a questionar quem inventa esses padrões. Porque a gente nasce e aí as pessoas fazem a gente acreditar que o que é certo é porque já nasceu certo, quando na verdade não nasceu certo. Né? As pessoas estabelecem verdades e aí a gente aprende a reproduzir essas verdades, mas o que a gente esquece de perguntar é o seguinte: essas verdades interessam a quem? E aí, quando a gente chega a fazer essa pergunta, a gente cai lá no processo sociológico, que é o interesse de grupos privilegiados que querem a manutenção do seu poder. Então, quando você fala para uma mulher, por exemplo, olha, não faça assim não, que isso é feio para uma mulher. É, mas é feio para quem? Quem que estabeleceu esse critério? Quem criou isso? Né? Então, se a mulher ela apenas se submete a dizer assim, não, não vou fazer isso não porque é feio, ela vai estar apenas se alojando, se submetendo a um padrão e ela não está, desculpa aí, mas ela não está provocando nenhuma ruptura no pensamento. E é importante ferir os pensamentos. Quando eu falo de ferir, não é agredir, mas é de obrigar a gente a sair da zona de conforto. E por isso que eu gosto do caos. Quando você aprende a brincar com o caos, você sai dessa lógica pronta, de que, sem você, eu amo você, sem você eu vou morrer. Pá, beleza, entendi. Tá, mas beleza, você apenas reproduziu um código que já é entendido. Mas eu quero que você agora pegue esse mesmo sentido e destrua em outros. Façam Destrua e outro refaça texto ele. e você junta. É, pegando esse mesmo viés de sociologia, a gente percebemos que está ficando cada vez mais mecânico a sociedade. Cada vez mais ele está ficando impetrada por um padrão, aonde agora também tem a luta de, digamos, as lutas das minorias. E o que você acha sobre isso? Porque a gente vemos tanto que hoje em dia está mais absurdo do que antigamente, certo? Tem racismo, tem feminicídio ainda, tem crimes perturbadores na sociedade, mas isso é o retrato da própria sociedade que impõe isso, ou será o contrário? Quando eu quero falar isso, eu quero dizer que o seguinte, na retórica, que a gente estamos tão acostumados a defender apenas uma bandeira
e dizer que eu sou branco e não posso defender a bandeira dos afrodescendentes, e fica até uma, digamos que, um terrorismo social, um radicalismo, né, nessa luta de classe de minoria. O que você tende a falar sobre isso? Eu lembro que eu provoquei você na live que você falou lá no Entortando sobre a importância da poesia enquanto construção da formação do sujeito, né? Uma vez que você é um estudante de pedagogia e eu provoquei você nisso aí. Porque eu acho que a sociedade ela está muito acomodada com os padrões. Porque, veja, até o momento, mesmo quando você fala assim, vamos respeitar a diversidade, quando você estabelece o respeito à diversidade, você cria um modelo sobre o que é respeitar a diversidade. Então é um modelo saindo de outro modelo, saindo para outro modelo. E eu acho, na verdade, não tem modelo. O que tem é cada um construir a sua opinião sobre determinado ponto de vista a partir do que considera conveniente aos seus valores, desde que esses valores não interfiram no outro, né? Agora, aí eu vejo uma escola como produto da sociedade, por exemplo, que termina refletindo essa coisa mecânica, robótica, conteudística, sabe? Que não possibilita, na verdade, a criança, o adolescente, o adulto, qualquer fase, né, em se reinventar. Parece que o conhecimento virou uma coisa assim, meramente teórica, e a gente tem que se submeter a essa teoria. Quando, na verdade, a gente tem que entender que o conhecimento, ele é para se reinventar, ele é para se recriar. Né? A gente tem que sair da caixinha, tem que sair da zona de conforto, para isso tem que sair dos modelos. E eu concordo com você, acho que quando a gente tem uma sociedade presa a modelos, ela termina caindo em radicalismos. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu vejo com muito pesar, na verdade, essa insistência do modelo patriarcado, sabe? Essa coisa do macho que se acha no direito de violentar a mulher, sabe? Que se acha no direito de desrespeitar a mulher, de invadir o espaço dela, sabe? Tudo. Mas, por exemplo, eu acho que para superar, por exemplo, o patriarcado, não cabe apenas a gente fazer o outro lado ao oposto. A gente tem que saber dialogar com o patriarcado para colher dele os pontos fracos e a gente fazer a nossa estratégia, para daí superar esse padrão, esse modelo. Né? Então, e tudo isso é problema de quê? Porque a gente vive uma sociedade do modelo. Sabe? Então, o ser mulher é isso, o ser homem é aquilo. Aí, por mais que diga assim, o ser homossexual é isso, o ser hétero é isso, o ser gordo é isso, o ser magro é isso. Só que aí, entre o gordo e o magro, né, ao invés do gordo, que é considerado o grupo excluído de uma sociedade, né, tentar reinventar o olhar seu sobre o ser gordo e fazer com que a sociedade também olhe com outro olhar, o que é que ele ou ela fazem? Né? Criam um modelo do que é se valorizar como gordo. Mas espera aí, esse que se valorizar como gordo é de cada um. Às vezes você pode estar dentro do mesmo grupo das pessoas que sofrem de obesidade, sei lá, tal, só que aí você tem uma maneira de lidar com o seu corpo que o outro não tem. Mesmo sendo igual a você, sofrendo de obesidade, mas cada um lida da sua maneira com o seu corpo, porque cada um constrói o seu modelo. E esse modelo não se encerra, Tiago. Ele não se acaba, ele é em constante construção. Tá entendendo? Ele é cheio de contradições, de conflitos, tal. E eu acho que é isso. E eu acho que, voltando à questão da psicodélico e psicótico, e do meu trabalho, né, o Entortando, que é o CD, que é igual o nome do canal, do YouTube, é isso, a gente tem que entortar. E o que é o entortar? É sair do previsto, é sair do que é combinado. E isso não significa desrespeitar o que é combinado. Eu, como sociólogo, sei da importância do respeitar as regras, as instituições. Eu sei quanto elas são fundamentais para a sociedade. Mas eu não posso também entender que porque disseram que é assim, eu tenho que fazer. Eu acho que também tem que surtar um pouquinho. Sair um pouco do óbvio. Ô, Vini, não seria a fragmentação do conhecimento
parte disso. Apenas eu Sim, pegar um fragmento de conhecimento e achar que aquilo ali é verdade para mim e botar na cabeça. Hoje a gente percebemos que não existe mais um diálogo. Hoje existe uma briga, que é diferente do diálogo, é uma discussão entre lado A e lado B. Porque a gente sabemos que o diálogo, que é o que vem de dialeto, é o quê? É duas pessoas conversando e elas vão chegar a um ponto em comum e chegar a um acordo. Mas o que a gente percebe é que o diálogo acabou e o que existe é a discussão, cada um com seu ponto, sua verdade, e achando que aquelas vertentes ali vão fazer dele o bambambam, digamos assim. Tiago, você tocou em pontos muito relevantes, cara. Fragmentação do conhecimento, primeiramente. Eu acho que, sim, a gente tem vivido um momento de fragmentação do conhecimento. E é muito resultado dessa sociedade dos modelos. Porque o que é o modelo? É quando você delimita, né, um campo de extensão para uma coisa, você fica limitado aquilo ali. Então, por que a pedagogia não pode dialogar com a sociologia, sociologia com a matemática com a biologia, tal? Porque está tudo interconectado, né? Porque as coisas estão misturando, elas estão em mistura constante, né? Tal, elas estão saindo dessa caixa. E aí o conhecimento fragmentado ele faz a gente entender só o limite. Olha, eu só posso falar como pedagogo até aqui, eu só posso falar como sociólogo até aqui. Eu não estou dizendo que não existam competências de linguagens mais técnicas e de temas que, inclusive, até um pedagogo tem muito mais gabarito para poder aprofundar do que um sociólogo, por exemplo. Claro que tem. Mas isso não anula o fato do pedagogo ficar na sua ilha e o sociólogo na sua. Tá entendendo? As coisas são em convivência mútua. Agora, o que você falou, a questão do dialogar e chegar a um ponto, esse é que é o problema. A gente vive uma sociedade historicamente desigual. Então, nessa história de uma sociedade desigual, nunca se há um diálogo para chegar a um termo em comum. Porque, no final das contas, sempre vai ter um grupo predominando e impondo seu poder para o outro, impondo sua dominação para o outro. Tá entendendo? E aí chegamos a um nível de cansaço dos grupos excluídos, e eu não tiro a razão deles, dizer assim, porra, o que eu falo, eu não tenho voz, né? O que eu opino, eu não tenho voz, sabe? Então como é que eu vou acreditar em negociação, em conciliação de interesses, sabe? Se no final das contas um grupo que detém o poder impõe a mim a sua dominação, sabe? É muito complicado esse jogo. A gente não é educado realmente a abrir para a diversidade. Eu lembro sempre que 2009 até 2012, por aí, ou 2011, não lembro. Era muito aquela fase de blogs, né, que se tinha na internet, e eu tinha um blog que eu escrevia com a galera, era uma galera que escrevia naquele blog lá, que era o Movimento Torto, o nome. E aí eu revisitando alguns textos, lá em 2009, cara, e eu me dando conta de coisas que eu digo, caramba, olha que coisa onde nós chegamos. 2009 para 2020 são quantos anos? 11, né? 11 anos. E eu discutia já a incapacidade que nós brasileiros temos de viver democraticamente. Porque a gente não é educado para ver democraticamente. Porque a gente, como é que vai ver democraticamente numa sociedade desigual? Onde um impõe seu valor para o outro. Aí termina que quem é o opressor impõe o seu valor, não respeita. E o oprimido, por não se ver respeitado, começa a contra-atacar. E aí não vai para canto nenhum, pô. Fica essa Isso coisa. seria, isso seria porque a gente vivemos numa democracia capitalista e sabemos que quem tem mais é muito mais fácil subir um degrau do que quem tem menos, digamos, na área de estudos. Aí vem essa abordagem. Muita gente hoje em dia, porque o filho do pobre tem que fazer sempre escola pública e chega na universidade, às vezes é trancado por um filho de alguém que tem um certo recurso financeiro, porque teve acesso às melhores escolas, teve acesso a pré-ENEM, teve acesso a cursinhos. Então, isso deixa a desejar. Ou seja, já que eu sou uma pessoa que penso muito assim, já que o rico estudou a vida toda em colégios particulares, por que não eles não podem ter
isso para eles também, fazer universidade particular. Porque não é desmerecido. E a gente percebe muito que o pessoal é muito contra cotas. E eu sempre sou a favor porque a gente sabemos que a oportunidade, principalmente para as comunidades carentes, e as comunidades quilombolas, as comunidades que vivem no Rio de Janeiro, que vivem em serras, eu não vou dizer favela, vou dizer a comunidade, porque é um termo errado, favela, mas a gente percebe que essa minoria são poucos que conseguem chegar lá em cima, justamente por causa dessa diferença, desse país desigual, desse país que não consegue manter esse padrão de nivelamento social. E eu ainda ponho assim, ainda digo que a gente ainda somos escravos, só que assalariados, com pequenos direitos que agora foram retirados. O que é impossibilitante também vermos no século XXI a retirada de direitos de trabalhadores e visualmente à vontade dos empresários. Sim. Mais uma vez, você tocou em pontos muito importantes, principalmente essa questão capitalismo e democracia. Né? Parece que são coisas que, apesar de terem nascido no mesmo momento ali, enquanto você tinha uma revolução da burguesia, né, com a Revolução Francesa, tal, a coisa toda, ganhando poder e influência na política, a própria burguesia também criou um mecanismo econômico chamado capitalismo, que só funciona pela desigualdade. Né? O capitalismo só funciona pela desigualdade. Então, é meio que incoerente, né? Você falar em direitos, em diálogos, em pluralidade, né, em respeito, tolerância, quando na verdade você constrói paralelo a isso um modelo econômico em que uns usufruem e a maioria não usufrui. Tá entendendo? Então fica complicado você colocar isso em conciliação, né, um com o outro. Quanto à questão dessas políticas de inclusão, eu sou extremamente a favor. O que eu não sou a favor é da gente se encantar com a política de inclusão e deixar de questionar o que é que o Estado está fazendo para superar essas desigualdades. Tá entendendo? Porque, assim, às vezes o Estado usa de uma política dessa daí, seja cotas ou qualquer política de proposta inclusiva, tal. Mas a gente não para perguntar, por que é que a sociedade é desigual? Quem é que faz parte, enquanto responsabilidade também, por essa promoção da desigualdade? Né? O Estado tem parte nisso? Né? Tem, porque o Estado também é composto, boa parte ali dos seus integrantes, que são eleitos por nós, ali que estão assumindo, né, os cargos públicos ali, por pessoas que nem sempre estão associadas ao interesse do povo. Né? Então você tem ali grandes ruralistas, você tem ali grandes empresários, você tem, tá entendendo? Tal. E aí as leis são construídas de forma conveniente a esses pequenos grupos. E aí eu digo, ali você tem dentro da bancada meu mundo de gente que é dono de redes de escola. Então você pensa o seguinte, é do interesse dessa galera melhorar a qualidade do ensino público? Tá entendendo? Porque se eu melhoro, se eu permito com que Tiago vá para uma escola pública e eu sou dono da rede privada, eu perco o consumidor, perco um cliente. Tá entendendo? Tal. Então, assim, essa que é a questão que me preocupa. Quanto à questão da inclusão, sou totalmente a favor. Eu sou totalmente, sempre fui. Agora, minha preocupação é quando a gente se encanta com o canto da sereia e deixa de olhar o que é que levou, qual a causa que levou aquilo que está tentando se buscar e melhorar. Tá entendendo? Então, ninguém para perguntar qual é a culpa do Estado nisso, o que é que o Estado pode fazer. Aí fica inventando reforma administrativa, reforma trabalhista, reforma não sei o que, tal, certo. Mas aí continua fazendo a lógica da política da inclusão. Essa inclusão, ela para mim é mal feita. É uma inclusão questionável, tá entendendo? Porque você inclui,
mas você não possibilita com que a estrutura maior ela melhore, ela consiga agregar mais as pessoas no sentido de acessibilidade igual, se não é igual, mas pelo menos proporcional, né, econômica, tal, tá entendendo? Não faz. Esse é o grande problema. Pelo contrário, a gente vê que o salário sobe R$ 10 e junto com ele os preços de tudo sobe variando e dobrando. Ou seja, hoje eu vejo que uma família para sobreviver com um salário mínimo hoje é muito, digamos que, um sacrifício tremendo. Porque a lei, quando ela foi fundada, é porque eu não lembro qual é a lei específica, mas eu vi o regimento de 1988 do Código da Constituição Federal, que garantiria escola, saúde, lazer, assistência social, cultura. E nós vemos que isso não é assegurado pelos nossos políticos. De forma alguma. A máquina pública tem sido somente usada a favor do empresariado e do capitalismo fortemente armado até os dentes. Isso. É que nem aquela lógica, né, dos bancos que financiam o pequeno agricultor. Tá, cara, você abre a possibilidade de cima de crédito ou qualquer coisa do tipo, o pequeno agricultor consegue aquela parte do investimento para poder investir na sua pequena produção, só que paralelo a isso, deveria haver o quê? A preocupação do Estado em fazer com que essa pequena produção fosse favorecida para que o produto do pequeno agricultor fosse comercializado. Só que aí não faz. Aí o pequeno produtor pega um empréstimo, se endivida, vende sua pequena propriedade e vai virar mão de obra assalariada num agronegócio da vida. Então, é isso que eu estou falando. A questão não é o problema, não é a inclusão. A inclusão eu sou favorável assim. Acho que ninguém é mais favorável do que eu, do que a coisa da inclusão. Só que o problema é quando a gente se encanta com um lado e deixa de olhar o outro. Tá entendendo? O que é que está se fazendo para buscar se superar esses agravantes, essas contradições? Nada. Sabe? Aí fica usando políticas como forma de, até inclusive até de ganhar votos, né, tal, e você não melhora o sistema no todo, sabe? Fica a mesma coisa. Então, esse é o problema. Mas aí que tá. Voltamos àquele velho problema que você me provocou lá no início da sua fala. Né? E isso é muito de uma cultura que se prende a modelos. Se a gente conseguir sair da caixinha, a gente ampliava o nosso olhar para além do modelo. Então, se eu prometo a Tiago disponibilizar para ele uma política que ele se vê incluído, aí ele se prende apenas ao programa, porque ele está preso ao modelo, e aí ele vai me agradecer quando, na verdade, eu estou prejudicando ele e sem ele perceber, porque ele não sai do modelo, não sai daquele mundinho e não faz uma conexão com outras coisas. Tá entendendo? Sim, mas Vinícius está me dando isso, mas qual é o ônus que eu estou ganhando também? Sabe? Será que eu estou ganhando ônus? Será que eu também estou perdendo? Essas questões que a gente tem que fazer, sair do óbvio, né? É abrir o olhar, surtar, como foi para você. Não é nenhum problema a gente ser um pouquinho psicótico, mas é o psicótico lúcido, né? Aquele que sabe muito bem enlouquecer, mas sabe os limites do que é viver em sociedade, do que é questionar, do que é indagar, do que é de detectar as contradições. Isso faz parte da vida e devemos fazer isso, cara. É um exercício contínuo. É fácil? Não. É cômodo? Nem um pouco. Mas é isso. O cidadão tem que procurar mais informação. O cidadão, ele simplesmente não tem essa acessibilidade a tanta informação. Deve ser isso um dos maiores fatores que prejudica ele. Eu não acho que seja informação. Eu acho que é formação. Tire o in. Formação. Porque você tem hoje um mundo de redes sociais, né, que você é bombardeado por cada minuto com muitas e muitas informações, mas você não sabe filtrar, você não sabe processar, você não sabe digerir, porque você não tem formação. Tá entendendo?
E aí você não consegue fazer as conexões salutares para que você comece a olhar o mundo de outra maneira, né? Voltamos agora ao Vina. Vina, sobre as suas composições, de onde surge, como surge, de onde vem tanta inspiração. Minha cabeça não para, bicho. Vou logo avisando a você, certo? Minha cabeça não para. Não vale, É não um vale nada. bombardeio de ideias incessante. Não cessa, não se esgota. Agora, quanto à questão de compor, eu não tenho muito essa coisa de, tipo, vou sentar e compor, sabe? Às vezes eu pego, como eu estava falando na live lá no Entortando, às vezes eu pego e num dia posso até compor 6 músicas, mas eu posso passar 6 meses sem pegar no violão. Tá entendendo? Então, assim, e assim, eu não tenho essa coisa, tipo assim, a partir dessa ideia que Tiago falou, eu vou escrever alguma coisa. Eu gosto de pegar uma palavra que você jogue, aí dessa palavra eu vou derivando ali em várias coisas. Quando eu olho, sai uma letra gigantesca, tá entendendo? Em cima daquilo, e eu digo, eu tô falando sobre o que mesmo, velho? Não sei. Sobre minhas sensações, minhas coisas da alma que não se nomeia, e como um poeta da música, eu tento tornar em letra, né? Tornar em palavras aquilo que não se nomeia, nem para mim. Tá entendendo? Então, eu não sei dizer assim exatamente qual o processo meu de construção, sabe? Eu percebi que você deu a mesma resposta que eu dei no seu programa. Eu ia falar isso, justamente. E aí eu lembro até de quando você falou sobre a questão de que a galera acha esquisito quando você tá ali no meio de um, sei lá, num barzinho, tá, e pega um papel, né, e começa a escrever e tal. E aí eu passo muito por isso, porque eu tô conversando com você aqui, e aí do nada me saiu uma melodia na cabeça, eu não sei nem qual é o acorde dela, nem nada. Eu vi uma melodia, aí, como você está conversando comigo, se eu não guardar aquela melodia naquele exato momento aqui no gravadorzinho do celular, eu vou ter que ir ao banheiro, cantarolar, deixar aqui gravadinho, para depois eu ir lá no violão, catar as notas, tá entendendo? E aí eu vou desenvolvendo as coisas, né? Então a galera não entende, cara. Pô, não sei o que, você tá achando o ambiente chato. Não, não tô achando o ambiente chato, cara. Ao contrário, tá tão de fuder esse ambiente aqui, que você tá me provocando criar. Agora a questão é que eu não posso deixar para depois. Eu não posso deixar para Exatamente. depois. Tem que ser agora. Se eu deixar para depois, eu perco. E sobre o canal Entortando, de onde surgiu essa ideia? Então, veja, eu quando morei em 2011 a 14 em Piranhas, eu tinha um projeto de rádio, né? Na época não se tinha essa questão de lives mais constante, redes, tal. E aí a gente tinha um programa dentro de uma rádio comunitária lá na cidade de Piranhas. E aí o projeto deu muito certo, muito certo. Só que aí eu fui embora, consegui achar uma vaga, né, um código de vagas em Itabaiana. Minha família é de Sergipe, né? E aí eu fui para Sergipe. Certa vez, passando férias, eu dei um pulo em Piranhas para rever a galera, ver a cidade e tal, porque ela nunca saiu do meu coração, né? E aí o diretor na época, o Ricardo, chegou para mim e falou assim: Vina, você não tem interesse em voltar não para cá? Aí eu falei: olha, eu até tenho, mas eu não pedi para você, não pedi para voltar porque você havia me dito que o reitor liberava o servidor para sair, mas ele era mais chato quando o servidor se arrependia e queria voltar. Eu nem tentei. Fiquei certo de que Piranhas ia ficar só na saudade de rever de vez em quando. Aí eu falei, não, porque tem uma professora aqui que ela tem interesse em ir para Sergipe. A família dela é de Glória, tal, ela quer ir para Sergipe. Você não quer fazer uma permuta com ela, não? Eu falei, não, se você está me abrindo essa possibilidade, eu quero. Sabe? E aí a promessa foi o quê? Voltar com o projeto da rádio.
Só que quando eu voltei, aí quando foi o período de edital, de apresentar um projeto, infelizmente o meu projeto não conseguiu ser aprovado. Né? O contexto era outro, o cenário era outro, tal, não consegui. Aí, fiquei stand-by. Ah, eu falei, não, deixa quieto, vamos ver aí o que é que vai rolar, tal. Foi quando veio a pandemia. E meu aluno, Adriano, que é o cara que gerencia o canal, ele toda hora dizia, Vina, velho, vamos botar esse negócio pra frente, vamos usar o YouTube, vamos não sei o quê. E eu só matutando, digerindo ainda a ideia, sabe, ruminando. Eu falei, cara, agora não, peraí. Quando rolou a pandemia, cara, aí eu fiz, é agora, vai o racha, não é tal, vamos fazer esse negócio. Aí pronto, daí começamos a fazer, ele é o cara que continua comigo, o cara que acredita pra caramba no projeto, na coisa toda. Ele é da engenharia agronômica, mas ele é fissurado nessa coisa de mexer com tecnologia, internet e tal, essas coisas. Aí ele ganha a experiência dele, porque eu não ajudo em nada. Eu só atrapalho, né? Eu só dou abacaxi para ele descascar. Tá entendendo? Aí talvez por eu dar esse trabalho a ele, é que ele vai se aperfeiçoando por ele mesmo, né? Tentando ver, resolver. Aí o bicho, vamos fazer tal coisa. Véi, se tem como, eu digo, não sei, pra mim tudo existe, tudo é possível se tratando de você. Veja aí, cara. Aí o coitado vai se mata, vai tentando e vai conseguindo as coisas lá. Mental. E aí, cara, nessa brincadeira aí, a gente começou em abril, eu acho, o canal. De 2 semanas para cá, a gente tem recebido um volume absurdo de empresas querendo fazer parceria. Tanto é que a gente resolveu fazer o quê? Parcerias da semana. Porque se deixasse um mês por empresa, não ia dar conta. Então, assim, essa semana agora a gente trabalhou com a Magrela, Vivi Atelier, né, a parceria. Na passada foi com a Precheados, na outra Pastéis e Cia. Aí sei que a semana vai vir o Aloha, Gastrobar, né? Na outra vai vir a Casa do Bolo. Já tem uns 5 semanas já de empresa que a galera tá pedindo. Então, é porque o canal tá tendo credibilidade. E aí eu tenho a sorte de o Thiago Sotero chegar lá, com cabeça boa, trocar ideias, e aí chama a galera, né? Porque se pegar também o Thiago fosse um cara sem grandes competências, a galera ia vazando. Eu disse, vixe, meu irmão, que negócio ruim esse aqui, tá entendendo? Eu tenho essa sorte também. Meus convidados ajudam. Né? Gentileza sua. Mas a gente vê que é um grupo bem variado que você escolhe para fazer parte das entrevistas. Bastante. Bastante variado. A gente puxa todo tipo de gente, cara. Todo tipo de gente, você vai imaginar. De todos os temas. E o Entortando Bate-Papo, que é o dia de quarta, eu acho mais louco, assim, sabe? Porque, tipo assim, Tiago chega pra mim e fala, Vina, eu queria fazer uma live com você. Você tem algum trabalho artístico? Aí você, não. Você tem algum projeto dentro da educação? Aí você, não. Eu digo, então, peraí, terça e quinta não entra você. Mas entra quarta. Por quê? Porque é o bate-papo. Aí eu digo, você quer falar sobre o quê, velho? Aí você, rapaz, eu quero falar sobre alienígena. Bora? Aí a gente vai lá e conversa. Tá entendendo? Mas o bom é esse, entendeu? O bom é esse. Justamente, essa é a ideia, tá entendendo? Eu quero falar sobre, sei lá, qualquer coisa. Vamos lá, vamos trocar essa ideia. Conversar é comigo, velho. Isso é comigo, não é problema. Se a pessoa estiver disposta a retribuir a conversa, a gente passa 20 mil dias em lives. Tá entendendo? Isso aí não é problema. Aquele dia com você mesmo, a gente terminou, a live, teoricamente, ela é de 50 minutos, aí ela foi para... Aí eu sempre deixo assim, até 55, mas com você bateu 1 hora e 1 minuto, 2. Porque o papo é bom, velho. Aí fazer o quê? Aí a gente se perde, né, nas coisas. É muito bom, cara. Eu super indico, pessoal, vão lá no YouTube e acesse o canal. Pode falar sobre o seu canal, viu? Faça propaganda aí pra galera. Sim, sim, sim. Então, é o canal Entortando, como você já falou e a gente está conversando aqui, o canal Entortando, ele tem uma programação de segunda a quinta, né? Todos os dias, de segunda a quinta, 8 horas da noite. A segunda-feira é o Entortando Opinião, que é uma live onde eu trago um tema, eu, Vinícius, levo um tema, e aí vou falando sobre o tema e a galera do chat perguntando, e a gente vai trocando ideia. Na terça, é o Entortando Educação, que
que é quando eu trago geralmente algum profissional vinculado à educação para apresentar seus projetos, que anda desenvolvendo, tal, sabe, e a gente troca a ideia. Quarta-feira, como eu disse a você, é o bate-papo, que é quando a convidada ou o convidado diz assim, vamos falar sobre tal coisa, bora? Tá entendendo? E a gente vai lá e conversa, temas comuns ou não comuns. Ó, um dia desse mesmo, a Ellen chegou, Ellen Paredes chegou e falou, Vina, vamos fazer uma live, eu quero fazer uma live lá. Eu digo, vai lá, vamos lá então. Fala sobre o que ela? Vamos falar sobre o dia a dia na metrópole. Eu, vamos nessa. Tal. Porque ela atualmente mora no Rio. Ela saiu de Piranha, agora está morando no Rio. E ela queria falar sobre isso. Então, bora. E quinta-feira, que é o programa que você participou, que é o Entortando com Arte. Que a gente toda semana traz um artista para divulgar o seu trabalho, para falar sobre a sua produção, né, entender um pouco sobre qual é a realidade desse artista no cenário. Tá entendendo da coisa. E aí que eu disse, segunda a quinta, 8 horas da noite. Né? Como eu digo, o seu programa é muito diverso, abrange muitas coisas. Por isso que eu digo, pessoal, vão lá, dá uma olhada, dá um like também para ajudar o canal. Aciona o sininho, vou fazer o merchan. Aciona o sininho, por favor, para receber as notificações. E de Vina para Vina. Quem é Vina? Eu sempre faço essa pergunta. E são perguntas que a gente precisa fazer mais para nós, sabe? Para nos entendermos mais, e elas são tão complicadas, são tão perigosas, desgastantes. Mas Vina para Vina, vou botar o bônus primeiro, o lado positivo. Acho que Vina é um cara extremamente criativo, extremamente, sabe? Assim, minha cabeça pulsa criatividade. Me acho um cara gente boa. Porém, como todo cara gente boa, tem seu ônus também, né? Eu sou um cara problemático também, sou um cara que às vezes o excesso de criatividade é fruto do excesso de divagação. E aí quando você divaga demais, você perde a linha do trem também, sabe? E aí você entra às vezes numa doideira na cabeça, tá entendendo? E talvez comprometa um pouco sua relação com os outros. Mas eu não me acho um cara difícil de convivência, não. Acho que eu sou humano. Só isso, um cara cheio de dúvidas, perguntas, questões, um cara que nunca se encerra enquanto conhecimento de si, sabe, sobre si, né? Porque é isso, eu sou errante. Errante, suspeito dos modelos, suspeito dos padrões, porém, como todo indivíduo que é produto da sociedade, também eu reproduzo esses padrões e esses modelos. É o que eu sempre falo, eu acho que todos nós, Vina, Tiago, fulano, cicrano, carrega dois mundos, no mínimo, dentro de si. O Tiago tem o lado dele aberto à mudança, né, aquele lado que assusta o olhar o outro, mas também tem aquele Tiago que também que é produto de uma sociedade e também se conforma também com as regras. Tem discursos que às vezes podem soar atrasados, antigos. Todo mundo é isso, todo mundo é esse misto de subversão e preservação, sabe? Acho que todo mundo tem um pouco desse conflito. Que a gente é uma construção diária. Isso. O ser humano é uma construção diária. E se eu pegar meu livro que eu fiz há 8 anos atrás e eu fosse refazer ele hoje, seria completamente diferente, porque hoje eu estou com um pensamento diferente. Isso. Então a gente é moldado por vários tipos de ciclo. E eu sempre costumo dizer isso aos meus amigos. Eu digo, minha gente, põe para pensar, olha o caos que é minha vida e os ciclos de amizade. Eu tenho o meu ciclo da boemia, que é o pessoal do Pilec, né? Eu costumo dizer, eu tenho a minha turma de vaqueiros, lá da cidade de Ouro Branco, um abraço para todos, da Avod. Tenho a minha turma de políticos, que são meus amigos políticos. Tenho a minha turma do IFAL, que eu não deixo jamais de manter o contato. Tenho a minha turma, eu sou era estudante do IFAL, né? Me formei como técnico em pecuária. Sou estudante de pedagogia, já tem outro ciclo. Tem o pessoal do sítio, que já são outros ciclos totalmente diferentes, são totalmente opostos. E o gostoso da vida é isso, você tem essa construção de caráter a partir da sociedade e a partir de tudo que você vivencia. Seja com seus erros, com seus acertos. E a gente é isso também.
Isso, e eu acho que Vina é um cara que gosta de buscar o amor, que vive até o amor, né, que vive a experiência do amor, mas como todo humano, esse amor ele é frágil muitas vezes, ele é precário, porque o Vina enquanto humano, ele é um ser que não se entende totalmente, ele é parcial acerca de si mesmo, mas talvez Vina é um cara que tem tanto afeto, tem tanta relação forte com o amor, que ele ama a arte. Ele gosta de poesia, ele gosta de música, ele, sabe, porque ele é um cara que gosta de mapear os sentimentos, ele gosta de sentir os sentimentos, sabe? Então, eu acho que é isso, é esse cara que tem esse excesso de afetos e que talvez por ser tão excessivo o afeto, às vezes ele não consegue administrar. E aí ele precisa meio que de um auxiliar, né, para dar E uma às vezes, ajuda, para arrumar o caixa, tá entendendo, da empresa, porque o negócio está perdendo o controle, tal, sabe? Mas eu acho que isso é típico de pessoas que têm muito afeto, sabe? Pessoas que são muito criativas também. navegam e se afogam também na arte, tá entendendo? Na vida, porque a vida é arte, não tem como você separar, aquela coisa dos modelos, né? Não tem porque a gente separar uma coisa da outra, tá entendendo? E o que eu escrevo é o que eu sou, o que eu canto é o que eu sou, como eu canto é o que eu sou, e também é o que eu não sou, porque na arte também a gente tem o direito e a liberdade de representar algo, né? De dizer algo que na verdade não quer deixar o que está camuflado ser revelado. É todo um processo mesmo de jogo. Acho que há um jogo, no sentido positivo da palavra. Não é aquele jogo, sabe, do ego, da vaidade só. Não é um jogo de você com você mesmo, sabe, de tentar liberar aquele capeta que está corroendo sua alma, mas você tem medo de liberar, porque sabe que se liberar o bicho, Ele a merda pega. vai dar merda muito maior do que já tá entendendo? E a arte ela tem esse É, papel de amenizar, de nos medicar, mas também de nos provocar doença. Acho que ela tem essa faca de dois gumes, tá entendendo? Por isso que não existe arte sem dor. Foi o que o Pablo Fabrício ontem na live falando sobre teatro disse. Né? Se uma arte não provocou em você dor, não provocou em você um desconforto, ela pode ser arte? Pode. Mas a arte também é essa que traz também esse arranho. Arranhar você por dentro, né? Que você se rasgue ali por dentro. E eu acho que Vina é esse cara que se rasga por dentro. Tá entendendo? O tempo inteiro. Quem gosta de Vina vai gostar de se apaixonar intensamente por várias coisas e vai gostar de se perder também em várias coisas. Porque esse é Vina. Esse entortando. Vina entorta. Sabe? Ele sai do desvio, ele desvia, ele sai do combinado. É por aí, cara. a nossa live, eu acho que tem mais 5 ou 6 minutos por aí. Vini, então quer dizer que você é o caos. Da mesma forma que eu disse, eu acho que você constrói seu mundo e desconstrói ele ao acaso e ao acaso, e vai misturando, e vai agregando, e vai separando, e vai juntando. Eu gostei muito da nossa troca, da nossa conversa, porque a gente percebe que você fala com muito afeto sobre tudo que você produz, como Isso. professor, como músico, como poeta também, que você é poeta, você não deixa de ser poeta, é um poeta das canções, mas é um poeta, tem a Sim, poesia dentro dele. sim. Então, cara, se eu sou caos, eu não sei o que é que eu sou, porque a ideia do sou, eu sempre falo isso, o ser alguma coisa é uma condição. E a condição, ela meio que engessa a possibilidade de eu, como humano, me construir, de ir entortando. Eu prefiro dizer que eu estou. Então, assim, eu sou situação. Eu estou aqui agora, não sei depois, tá entendendo? Por muito tempo eu mantive uma frase no meu zap, que é do Manuel de Barros, do poeta, que diz assim, de onde eu estou, já fui embora. E atualmente eu vou ter uma música do Titãs, do disco de 86 do Titãs, o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Que ele diz assim, eu não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum, sabe? Porque esse sou eu, esse que se é errante. Então, se perguntar para mim, se falar para mim, eu sou o caos, não, eu não sou o caos. Eu estou no caos e estou na ordem. Porque ao mesmo tempo que eu acho que é necessário desconstruir, eu sou produto de uma sociedade e reproduzo também os modelos que a sociedade impõe. E que eu quero esses modelos também.
Tá entendendo? Agora, eu tenho que saber o que é que eu quero e o limite do que é periculoso ou não para o cotidiano da sociedade. Porque às vezes eu posso dizer que o que eu aprendi como certo, quando eu olho na minha vida e como impacta isso nas relações com os outros, eu acho que seja prejudicial. E aí eu tenho que questionar. E aí eu tenho que desmontar para remontar. Então eu sou ordem e sou caos. Eu sou bem, eu sou mal. Só para eu ir embora, assim, rapidinho, me permita, é porque eu lembrei de um trecho de uma música que eu vou lançar agora no Entortando, que é um samba, que eu vou dizer um pouco que talvez responda isso que eu estou dizendo a você. Eu tenho ainda 2 minutos aí? Acredito que dá, sim. Dá. Qualquer coisa, Rapidinho. Eu falo o seguinte, eu amo você, mas também quero o que eu não posso ser. O amor é grande, mas a vida é ironia. Eu sou outro a cada dia. Eu sou feito de querer. Não espere a condição de ter carinho todo dia sempre igual, porque meu coração é gelo e brasa, flor, espinho, bem e mal. Não queira a pretensão, pois o que eu penso só enxergo parcial. Não queira a solução, não há resposta que alcance o ideal. Sou eu, esse ser em construção. Bravo. Parabéns, cara. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Não tenho o que falar. Só tenho que agradecer por você abrilhantar esse momento. Por mim, a gente ficaria aqui horas e horas e horas dialogando. Foi um papo muito construtivo, principalmente para mim. Eu não sei porque eu consigo ter muita amizade com o professor de sociologia. Porque você tem uma cabeça sociológica, você não percebeu isso não ainda, você tem uma aptidão para olhar as coisas. Professor Vina, professor Levi Brandão, que é fantástico. Sim, Levi. Canal Sociologia na cabeça. Isso. Professor, o que está de Santana agora também, que está no IFAL, eu fiz uma amizade muito grande com ele. Professor Lenivaldo. São muitos, são vários professores. E eu por sinal, vai ser uma injustiça, porque eu não lembro o nome do professor de Santana, mas ontem eu vi uma live dele que recomendo, viu? Sobre angústia e solidão. É Léo. Angústia e solidão, em tempo de pandemia. É o Léo. É Léo? Não sei. Gente boa. Ele adora a literatura também. Ele sempre está presente nos movimentos culturais. Igual você também. Sim. Eu tô com medo de perder a live. Então, para aí. Para aí. Você vai perder, não perca não. A conversa tá tão boa que eu não queria me despedir. Tá boa demais. Mas vamos lá que eu não quero perder essa live também não, viu? Eu quero que você guarde ela. Tá joia? Pronto, tá ficar guardadinho aqui, viu, Vina? Pronto. Muito obrigado. Nossa. Eu Valeu. vou encerrar com uma frase de Sócrates, eu acho. Eu não lembro se é Sócrates ou se é Aristóteles. Só sei que nada sei. O Sócrates, pois é. E aí eu complemento com o Raul. Só sei que nada sei, que o mel é doce, isso é coisa que eu me nego a afirmar, mas que parece doce, concordo plenamente. Exatamente. Falou, meu querido. Boa noite. Muito obrigado, viu? Valeu. Desculpe pela quarta-feira, infelizmente não deu. Massa, faz parte. É o imprevisto da vida, faz parte. Faz parte, é isso aí. Professor TC Neto, muito obrigado por ter vindo consertar esse problema. E muito obrigado também pelo patrocínio, por estar com a gente. Fui lá ajeitar a internet e ainda consegui, graças a Deus, esse apoio para a nossa antologia. Sim, sim. Tá joia. Estou contando com você dia 7 de dezembro aqui em Maravilha, tá, Vina? 7 de dezembro? Beleza. Vamos sim. Pronto, ótimo. Botar na agenda se não esqueço. Deve botar na agenda. A cabeça é papoca de coisa. Então, 7 de dezembro, não é isso? Que horas? 7 de dezembro. Tem hora mais ou menos? Todo, eu acredito. Pronto. Eu acho que deve começar de manhã e à tarde. Pronto, beleza. Tá massa. Valeu. Você vai gostar de Maravilha. Eu vou lhe apresentar muita história da cidade. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos sim. Pode ter certeza. Convite feito, convite aceito. Viu? Obrigadão, até mais. E que o Espírito Santo lhe proteja. Idem. E sempre esteja... E você sempre esteja se questionando. Como sempre, sempre, sempre. Faz parte. Eu sempre faço isso. Eu sempre me questiono. Entortar sempre. Entortar, entortando. Sempre. Vamos entortar. Obrigadão, isso. Querido. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Fica com Deus. Obrigado, você também. Obrigado. Tchau, tchau.